Você já se perguntou o que significa de fato existir? Para a psicologia existencial, essa pergunta não é apenas filosófica, ela é clínica. Hoje vamos explorar Martin Heidegger, um dos raros filósofos cuja obra apresenta um crescimento póstumo singular. Vamos entender como ele revolucionou o pensamento ao tirar o foco da consciência isolada e colocá-lo como ser no mundo. Olá, eu sou o Rodrigo Camargo e neste vídeo vamos analisar, em caráter introdutório, as bases do pensamento de Heidegger, contidas no seu tratado de 1927, Ser e Tempo. Utilizaremos como guia de interpretação Benedito Nunes, no livro Heidegger, Ser e Tempo, de 2002, que nos mostra que não existem dois Heideggers diferentes, mas momentos de um mesmo pensar que se esclarecem mutuamente. O ponto central dessa união é o conceito de Dasein. Cabe esclarecer que o vídeo foi desenvolvido para estudantes de graduação em psicologia e para a disciplina de psicologia humanista, e será uma série de vídeos abordando ponto a ponto do livro de Benedito Nunes, sendo este o primeiro. Antes de apresentar o conceito de Dasein, precisamos entender quem foi Martin Heidegger. Heidegger foi nascido na Alemanha e viveu entre 1889 e 1976. Foi professor da Universidade de Freiburg e ocupou o cargo de reitor entre 1933 a 1934. Sua trajetória é marcada por uma produção intelectual vastíssima, muitas vezes editada póstumamente, o que gerou diversas fases de recepção de sua obra no mundo. No entanto, sua carreira também é indissociável de um período polêmico. Suas relações oficiais com o Partido Nazista durante seu reitorado na universidade levou ao seu afastamento do ensino pelas tropas aliadas logo após a Segunda Guerra Mundial. De toda sorte, é imperativo reconhecer que a profundidade de seu pensamento transcende as controvérsias de sua biografia, consolidando-o como um dos filósofos mais influentes e produtivos do século XX. Na psicologia, as contribuições de Heidegger foram fundamentais para o desenvolvimento das vertentes existencial e humanista. Para nos guiar por esse pensamento denso, utilizaremos a leitura de Benedito Nunes, nascido em 1929 em Belém do Pará. Nunes foi um intelectual brasileiro, professor emérito da Universidade Federal do Pará e estudioso de filosofia na França. Ele se destacou por transitar com maestria entre a literatura e a filosofia, sendo um dos principais especialistas na relação entre o pensamento de Heidegger e a poesia. Em sua obra, Nunes busca o que ele chama de entrosamento dos momentos do pensar de Heidegger, defendendo que a análise existencial e a questão de o ser em geral são partes do mesmo movimento. Assim, Nunes foca no que Heidegger propõe, uma ontologia fundamental, usando o método fenomenológico. Heidegger quer estudar o homem não como um objeto, mas do ponto de vista do seu ser, o que ele chama de Dasein. É importante notar que, embora pareça uma análise sobre a existência humana, o objetivo final de Heidegger era entender o sentido do ser em geral. Nunes explica que a revolução do ser e tempo está em tirar a filosofia da teoria pura e vinculá-la à prática da vida e à linguagem. A filosofia deixa de ser apenas sobre ciência e passa a dialogar entre a arte e a poesia. Nunes nos dá um mapa dos próximos capítulos. Examinaremos o método fenomenológico e os três pilares do tratado: o mundo, a morte e a temporalidade. Por enquanto, não iremos aprofundar sobre a conceituação do termo Dasein, que Nunes traduz como ser aí. Apenas destacamos, inicialmente, que diferente de um objeto inanimado, o Dasein tem uma possibilidade única de pôr a questão do ser. A sua essência reside na sua existência. Não significa que o ser humano não é algo com propriedades físicas, mas um poder ser, que está sempre em jogo. Existir para o Dasein é interpretar-se constantemente. Vamos começar o capítulo sobre o método.
como uma provocação. Pense na palavra ser. Nós a usamos em tudo. Eu sou, ele é, nós somos. Parece óbvio, não é? Mas Nunes nos mostra que Heidegger achava que nós esquecemos o verdadeiro sentido dessa palavra. Outro exemplo é a palavra ente. O que ela significa? No senso comum, o ente é tudo aquilo que compõe o cenário do mundo, ao nosso redor, desde objetos inanimados até os seres vivos. Então Heidegger faz uma pergunta direta. Nós temos hoje uma resposta para o que significa a palavra ente? De modo nenhum. Por isso que ele diz que precisamos de uma vontade de subversão, um desejo de questionar o que parece garantido e já posto desde que nascemos, no âmbito familiar e social. Para ficar mais claro, é a razão pela qual devemos questionar o sentido de tudo aquilo que nos cerca, seja uma palavra, seja um objeto, seja um sonho. Vamos explicar. Desde a infância, ouvimos que o caminho natural e garantido é estudar, conseguir um bom emprego estável e acumular bens para finalmente ser alguém. Nós raramente questionamos o que alguém significa ou quem definiu esse padrão. Simplesmente seguimos essa interpretação, que já estava posta no mundo antes de nascermos. Exercer a vontade de subversão seria, por exemplo, parar e perguntar: esse projeto de vida é realmente meu? Ou estou apenas seguindo o que os outros dizem, o que é o certo? E aqui que o conceito-chave aparece, Dasein. Dasein é o ente que nós mesmos somos. Um detalhe fundamental para a psicologia. Heidegger substitui propositalmente o termo consciência por Dasein. E ele faz isso para evitar a ideia de que somos um sujeito isolado, como se estivéssemos trancados dentro da nossa própria mente, olhando para o mundo lá fora. Para Heidegger, nós não somos um interior fechado. O Dasein é, por essência, ser no mundo. A relação com as coisas e com os outros já é uma abertura direta e não algo que acontece apenas dentro da nossa cabeça. Por sermos nós que fazemos a pergunta sobre o sentido da vida, existe o que chamamos de relação circular. Imagine que você é um detetive tentando entender o que é a vida, mas só pode descobrir isso investigando a sua própria vida. Você é ao mesmo tempo o investigador e a pista principal. Para facilitar, imagine a seguinte situação. Você decide estudar o que é amizade. Se você apenas ler um dicionário, terá uma definição formal, fria. Mas para Heidegger, a única forma de realmente entender a amizade é sendo um amigo de alguém. Quando você se pergunta o que faz de alguém um amigo, você está usando a sua própria experiência de amizade para responder. Isso é o Dasein. Você é o único ser que consegue entender o conceito de amizade porque você vive aí, no mundo, na prática cotidiana. Agora que entendemos quem pergunta, vamos entender como Heidegger investiga. O método dele vem da fenomenologia de Husserl, mas com uma virada crucial. Ele a une à hermenêutica. E o que é hermenêutica? A hermenêutica não é apenas uma técnica de ler livros, mas a própria arte ou o trabalho de interpretação aplicado à existência humana.
Um exemplo simples de aplicação da hermenêutica ocorre quando recebemos um presente de alguém. E esse alguém é uma pessoa querida. No nível físico, o objeto é apenas um ente, com utilidade ou valor. Mas, através da hermenêutica, você interpreta esse gesto como um sinal de afeto ou reconciliação, baseando-se na sua história afetiva. Assim, para Husserl, a fenomenologia era a ciência da consciência. Já para Heidegger, é permitir ver o fenômeno, aquilo que se mostra por si mesmo quando liberado dos seus encobrimentos. Sob esse novo ângulo, a fenomenologia adquire um caráter ontológico, que é a investigação voltada não para as características externas dos objetos, mas para o próprio sentido do ser. Enquanto as ciências tradicionais se ocupam do nível dos fatos, dos dados e propriedades físicas que podemos observar por fora, a fenomenologia de Heidegger se torna ontológica porque busca compreender as estruturas que tornam a nossa experiência possível. Ela é uma hermenêutica porque a descrição dos fenômenos é, na verdade, um trabalho de interpretação aplicado ao Dasein. E um detalhe importante. Esse trabalho não é feito de fora para dentro, como se fôssemos um objeto de estudo distante, mas de dentro para fora, partindo da nossa própria vivência. Ela é uma hermenêutica porque essa descrição do ser não é feita de forma distante, como se fôssemos um objeto de estudo em um laboratório. É um trabalho de interpretação feito pelo próprio Dasein, partindo da sua própria vivência de dentro para fora. Assim, o ser ontológico na psicologia significa olhar para alguém além dos sintomas e comportamentos para tentar captar o sentido profundo do existir de cada pessoa. Se o nosso método é essa interpretação que parte da nossa própria vivência, de dentro para fora, precisamos agora fazer um ajuste fundamental da nossa lente de observação. Para que essa investigação funcione, Heidegger nos pede para abandonar uma das ferramentas mais tradicionais da psicologia clássica. Vamos ver agora por que ele decide substituir a noção de consciência pelo conceito de Dasein. Nunes ressalta que uma interpretação técnica fundamental para compreender Heidegger. Precisamos colocar a noção tradicional de consciência entre parênteses, o que chamamos de epoqué metodológica. No lugar de consciência, devemos ler Dasein ou ser aí. Mas por que essa troca é tão importante para a psicologia? Porque o Dasein não é uma coisa, um objeto parado. Ele é um ente que compreende o ser através do próprio ato de existir. Para Heidegger, existir não é apenas estar vivo, é uma possibilidade. Você está sempre em jogo, com o risco constante de ganhar ou perder. Essa investigação é polarizada entre a autenticidade e a inautenticidade. Por isso, o nosso ponto de partida não pode ser uma teoria abstrata ou um laboratório, mas sim a mediana banal da vida cotidiana. É nesse nível comum e automático de todos os dias que nós já nos encontramos interpretando a nós mesmos e ao mundo. E o que seria a mediana banal da vida cotidiana? Pense na sua rotina matinal. Você acorda, escova os dentes, toma café e quase sem pensar. Você não está fazendo uma análise profunda sobre o sentido de escovar os dentes. Você apenas segue o fluxo de que todo mundo faz. Isso é a mediana banal.
Nós vivemos a maior parte do tempo nesse modo automático, seguindo interpretações que já estavam postas antes da gente nascer. Para a psicologia humanista, entender esse piloto automático é essencial, pois é nele que a maioria de nós se perde. A terapia, muitas vezes, é o momento em que o Dasein para de apenas seguir a multidão e começa a questionar o seu próprio poder ser. Se o ponto de partida é a vida como ela é, no piloto automático do dia a dia, como transformamos isso em uma investigação? Para Heidegger, a resposta estava em olhar para trás. Vamos ver agora como ele resgata o pensamento grego antigo para criar as ferramentas que sustentam o seu método. Heidegger dialoga com o pensamento grego antigo para fundamentar o seu método. Ele resgata 3 conceitos. Logos, que significa tomar manifesto ou fazer ver aquilo do que se fala. Phenomenon, aquilo que se mostra por si mesmo. E aletheia, a verdade entendida como desvelamento, ou seja, retirar o que está escondido. Heidegger está tentando criar, entre aspas, um manual de instruções sobre como realmente enxergar a nossa vida, retirando todos os filtros e preconceitos que acumulamos durante a vida. Ele volta aos gregos porque acredita que as palavras originais deles descreviam a realidade de forma mais pura. E como utilizar esse método? Para Heidegger, o seu método de investigação funciona como um processo de revelar fotos antigas. O fenômeno, o que se mostra, é aquilo que aparece por si mesmo, sem explicações externas. Exemplificando. Imagine que você sente um aperto no peito. Antes de um médico chamar isso de ansiedade, o que é um rótulo, o fenômeno é apenas o aperto que se mostra para você. O logos, o fazer ver, significa usar a linguagem para tornar algo manifesto ou patente. Exemplificando, é quando você tenta descrever esse aperto no peito em palavras. O objetivo do logos não é dar uma aula teórica, mas fazer o outro ver exatamente o que você está sentindo. E por fim, a aletheia, o desvelamento, é a verdade entendida como o ato de retirar o véu. Exemplo, à medida que você descreve o aperto no peito, logos, você percebe que ele não é físico, mas sim medo de fazer uma escolha. A verdade não é um dado que você achou num livro, é algo que estava escondido sobre o véu do cansaço, por exemplo, e que se agora foi descoberto. O objetivo de Heidegger não é dar uma instrução espiritual, mas determinar as estruturas que constituem o Dasein, chamada de existentivas. Ou seja, Nunes explica que a ontologia fundamental de Heidegger abrange 3 tipos de seres. Primeiro, o próprio Dasein, que somos nós, o ente que compreende o ser. O segundo, o ser à mão, de Heidegger, que são os entes que encontramos na nossa prática, como ferramentas e utensílios que usamos sem pensar muito. E por fim, o terceiro, o ser à vista, por Heidegger, que são os objetos que observamos de forma teórica, como se estivessem apenas parados diante de nós. Para deixar claro, o que é ser à mão e ser à vista? Imagine um marceneiro trabalhando. Enquanto ele prega o martelo, é ser à mão. Ele nem olha para o martelo, ele apenas o usa. O martelo é uma extensão do seu braço. Mas se o martelo quebra, o marceneiro para e observa. Onde quebrou? Qual é o peso deste metal? Nesse momento, o martelo deixa de ser uma ferramenta prática e se torna um ser à vista, um objeto de análise teórica. Essa mudança de olhar do uso prático para a observação teórica é o que Heidegger usa para entender como nos relacionamos com tudo que nos cerca.
Note que os entes só se tornam acessíveis para nós porque já habitamos um mundo que lhes dá sentido. Isso prova que a nossa relação com a realidade é um engajamento antes da reflexão, que acontece independentemente da nossa vontade teórica. Ao entrosar esses conceitos, Heidegger chega a uma conclusão fundamental. O Dasein não é um ser isolado, como já falamos anteriormente. Ele é essencialmente ser no mundo. Em resumo, a teoria de Heidegger consiste em deslocar a verdade da lógica proposicional para a abertura ou desvelamento do próprio ser. Ele devolve à filosofia a radicalidade da vida cotidiana. Para quem estuda psicologia, compreender o Dasein é entender que a existência é sempre uma construção histórica e temporal. Assim, compreender o método é entender que, para Heidegger, não somos observadores distantes da realidade. Somos participantes ativos que interpretam o mundo enquanto vivemos nele. Se essa introdução ajudou você a clarear os conceitos de Heidegger, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Deixe nos comentários qual desses conceitos é mais desafiador para você. Agora que estabelecemos como Heidegger investiga o ser, estamos prontos para as próximas páginas do livro de Nunes, onde exploraremos o primeiro grande pilar dessa investigação, o mundo. Vejo você no próximo vídeo. Até mais!